costumeiros, né, que são dados todas as semanas. O horário dos trabalhos ele está correndo aqui no Luminoso, né? Então nós já sabemos. O que temos assim de diferente é agradecer àqueles que participam da campanha do quilo, né, para contribuir com as cestas básicas da casa, e pedir àqueles que puderem trazer 1 quilo de alimento não perecível, ajudando a composição dessas cestas, né, será muito bem-vindo. Né, a casa precisa, a casa também está abrindo a campanha do agasalho com esse frio. Quantos irmãos nossos, né, não tem sequer o que vestir, os assistidos da casa, outros também que vêm em busca de agasalho. Então, aqueles que puderem, aquele agasalho que está lá no cantinho do armário, que a gente não usa, que estiver em bom estado, trazer aqui para casa para os nossos irmãos que têm necessidade, né? Tem uma especialista em organização de armários. Ela diz o seguinte, que nós deveríamos, de quando em quando, reciclar aquilo que nós temos, né? Isso para a nossa organização. Fazer montes das nossas roupas. Aquele que faz mais de 1 ano que a gente não usa, então já colocar num saco, porque esse a gente não é necessário, ele é dispensável, né? E assim nós fazemos, porque servindo, ele está sempre servindo, né? Mas então, tudo que nós pudermos dispor, será muito bem-vindo para aqueles que necessitam, né? Muito bem. Posto isso, nós vamos nos cumprimentando com a espiritualidade aqui presente, com esses amigos amados, abrindo a nossa reunião em nome de Jesus, pedindo licença para os espíritos amigos que se encontram aqui nessa casa, nos recebendo, nos amparando, já preparando esse ambiente desde cedo, não é só de agora. Eles já nos aguardam, já sabem das nossas necessidades, mesmo que não sejam anotadas no papel. Eles sabem daquilo que nós viemos em busca. E dentro do permitido por Deus, eles nos favorecem, nos atendem nas nossas solicitações mais íntimas, em tudo aquilo que é para o nosso bem. Então, agradecendo a esse carinho com que a espiritualidade nos acolhe, com que cuida das nossas necessidades, nós vamos mentalizando a figura de Jesus. O seu olhar doce, sereno, a meiguice do nosso Mestre, que é só amor. Jesus, que nos ensinou que eram os doentes que necessitavam do médico, ele, para nós, é o médico das almas. Então, Jesus querido, nós todos aqui reunidos nesta tarde, em seu nome, te pedimos, abençoe os nossos propósitos de mudança, de melhora, de entendimento do seu Evangelho. Nos ajude, Jesus querido, que com o nosso esforço nós possamos estar não somente ouvindo o seu Evangelho, mas vivenciando no nosso dia a dia. Nós te agradecemos, Mestre de amor, através de vós, a Deus nosso Pai, e a esses seus emissários, esses guias amados, mensageiros de luz, que tanto nos favorecem, nos consolando, nos alertando sobre a melhor maneira de agirmos. Agradecemos por tudo isso e te pedimos, Mestre de amor, esteja conosco e abençoe essa nossa tarde de trabalhos e de oração. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos, hoje, né, a lição da tarde, a nossa palestra vai ser pelo José Roberto. O título é Campeonatos. Embora o título seja sugestivo e não muito agradável, às vezes, aqueles que passaram por alguma experiência esportiva recentemente, né? Fala justamente do livro da Esperança, que foi escrito por Emmanuel através da mediunidade do Chico Xavier.
Na realidade, quando o Emmanuel está falando sobre esses campeonatos, ele está falando sobre as nossas disputas conosco mesmo, a disputa com relação à disciplina, ao trabalho. E quando nós falamos em disputar, nós vamos entender que nesse meio está o trabalho. E quando falamos em trabalho, isso é implícito à disciplina e é implícito também ao treinamento e tudo mais. Então nós temos que buscar tudo isso para o nosso campeonato interior, aquele campeonato que nós queremos vencer. O campeonato ao qual nós estamos disputando agora, que é nessa encarnação, que é a coisa mais importante que nós temos nesse momento aqui e nesse planeta, essa encarnação que nos foi concedida através da bondade do Criador. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele atribui a Jesus as seguintes palavras: buscai e achareis. Isso por si só já nos dá a entender que nós temos que ser persistentes na nossa busca. Se nós queremos encontrar alguma coisa, queremos buscar a nossa perfeição, queremos buscar o nosso melhoramento, nós temos justamente que se empenhar nesse sentido. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item 3, os Espíritos trazem a Kardec a seguinte informação: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho corporal, seus membros se atrofiariam. Ou seja, se nada nós fizéssemos, se nós estivéssemos vivendo na inércia, nós teríamos nossos membros atrofiados. Nós nos desenvolvemos justamente através de todo o trabalho que nos é colocado e nos é imposto. Se houvesse isentado, ainda dizem os Espíritos, do trabalho da inteligência, teria em espírito permanecido na infância, no estado de instinto animal. Ora, então os Espíritos nos esclarecem que nós temos que contrabalancear. A nossa disciplina tem que ser a disciplina material, corporal e disciplina espiritual. Não só interessa um lado ou o outro, pois assim nós estaremos capengas, nós estaremos abandonando a matéria, que não devemos, que é aquilo que nos foi legado através do Criador, ou estaríamos nos distanciando do caminho da nossa busca do aperfeiçoamento. No Livro dos Espíritos ainda, na Lei do Trabalho, os Espíritos esclarecem a Kardec de maneira muito clara que na questão porque o trabalho é imposto ao homem. Os Espíritos dizem que o trabalho é uma consequência da natureza corporal do homem e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a inteligência, além de ser uma expiação. Ora, então nós vamos entender o seguinte: por que então nosso trabalho é uma expiação? Nós estamos fazendo alguma coisa para resgatar aquilo que nós fizemos no passado? Também, mas a expiação que os Espíritos querem colocar para Kardec é que esse planeta é um planeta de expiação, é um planeta de provas. Então nós estamos aqui colocados para quê? Para buscar os nossos objetivos através dos nossos próprios esforços. Caso contrário, o que estaríamos fazendo aqui? Estaríamos recebendo tudo de mão beijada? É muito simples nós ficarmos esperando que algo aconteça. É muito simples nós ficarmos esperando que uma mão amiga venha nos ajudar. Isso é a maneira mais tranquila e mais simples. Mas, na realidade, sem o nosso empenho, sem o nosso trabalho, porque o trabalho nos é imposto como meio de aperfeiçoamento, nós não teríamos o meio de alcançar o progresso e alcançar a nossa evolução. E o trabalho não é somente o trabalho físico, os Espíritos dizem a Kardec. É o trabalho intelectual. Através do trabalho, através da busca das soluções de tudo que nós temos, nós vamos aperfeiçoando a nossa inteligência. Por que são colocados os obstáculos na nossa existência? Justamente para o nosso progresso. O Chico mesmo esclareceu de uma forma muito sábia que se não fossem os obstáculos que lhes foram colocados na vida, ele não teria saído do lugar. Isso é a palavra de Chico Xavier, que nós sequer podemos nos comparar a ele. Muito bem, as provas nos conduzem à autoeducação. Por que nos conduzem à autoeducação? Porque no momento que nós somos provados, nós temos que nos disciplinar. Senão, se tudo fosse colocado de maneira simples e absoluta, nós estaríamos vivendo num paraíso. Nós estaríamos vivendo num mundo dos felizes, mas nem nos mundos felizes os espíritos não ficam sem trabalhar.
Como diz Jesus, meu Pai trabalha até hoje. Então o Criador é o maior exemplo de trabalho e disciplina que nós temos nesse universo, que continua criando o universo, que o universo continua se expandindo. Nós não temos informação sobre isso, porque a nossa inteligência não é capaz ainda de compreender o universo. Se nós não compreendemos sequer o Criador, como vamos compreender a sua própria criação? Então, tudo é uma disciplina nesse grande universo, a partir do nosso grande Criador, nosso grande arquiteto do universo, que é o nosso Pai Celestial, como o próprio Jesus havia colocado. Então, essas provas fazem com que nós vamos limitando as nossas ações, que aquilo que não nos é possível, nós não alcançaremos. Nós não alcançaremos, e aí vai mais uma prova do que nós temos que entender a lei do trabalho, e mais uma prova que nós temos que entender os nossos limites. Muitas vezes nós queremos alcançar os limites que desejamos, porém nos são colocadas barreiras a fim de que nós possamos entender que acima de nós existe uma inteligência maior, que acima de nós existe a nossa necessidade de aperfeiçoamento e aquilo que nós escolhemos durante a nossa estada no plano espiritual, no momento que programamos a nossa reencarnação com o Ministério da Reencarnação. Esses limites nos fazem repensar a nossa conduta. Se nós estamos nos conduzindo de uma forma tranquila, de uma forma serena, colocados os limites, nós sabemos que daquele limite, daquele ponto em diante, nós não temos condições de superar. Porém, isso não obsta que nós devemos batalhar, devemos lutar, devemos nos empenhar para alcançar cada vez mais. Porque a nossa inteligência, porque o nosso cérebro, o poder do nosso pensamento é um poder muito grande. Se nós plasmarmos coisas boas, se nós sempre idealizarmos coisas boas, se for aquilo que nós merecemos, se for aquilo que nós realmente necessitamos, nós iremos alcançar. Mas temos que entender também, se nós não alcançaremos, é porque existe um limite muito grande e nós temos esse obstáculo a fim de que aquele ponto que nós poderíamos ter alcançado poderia ter deturpado o nosso plano encarnatório e retardado o nosso progresso espiritual. Os próprios mestres da vida que nós escolhemos, ou que nos são impostos, aqueles mestres que nós escolhemos, eles nos auxiliam na disciplina, eles nos auxiliam nesse campeonato que nós estamos exercendo conosco mesmo, no sentido do grande aperfeiçoamento que precisamos. Agora, tem aqueles que nos são impostos e que nós não queremos entender. Aqueles mestres que nós não entendemos como mestres, mas que são nossos chefes, que são aquelas pessoas na família que impedem e que nos orientam, que às vezes nós não entendemos, que nós queremos alcançar voos maiores e isso não é possível. E eles são os nossos grandes instrutores que o Senhor, de uma maneira discreta, coloca no nosso caminho, que a espiritualidade programa para que isso aconteça. E nós não entendemos, mas o entendimento, nesse sentido, nos leva à compreensão. E se nós compreendermos, nós seremos os grandes vencedores dessa etapa, desse obstáculo. Muito tardiamente, por muitas vezes, nós entendemos o que nos foi colocado no passado como obstáculo. Muito tardiamente. E nós compreendemos que aquilo foi o que melhor poderia ter acontecido. O Emmanuel, nesse livro da Esperança, ele nos coloca sobre as competições que ocorrem no nosso plano terreno. No nosso plano terreno. Ele faz uma comparação de tudo aquilo que nós estamos falando, do nosso desempenho próprio, com os fatos acontecidos no plano terreno. Ele fala que os oradores, eles vencem suas inibições. Os oradores, esses que estão falando ao público, eles vão trabalhando a dicção, eles vão procurando a instrução, eles vão procurando maneiras mais próprias de transmitir aqueles ensinamentos ou aquelas mensagens que eles necessitam passar àquele público. Então eles vão trabalhando, essa é uma disputa que eles vão exercendo consigo mesmo. E isso tem que ser feito diariamente, não há aquele orador que simplesmente se acha o melhor e para no tempo e no espaço dizendo que tudo está bem. Muito pelo contrário, essa vida é um progresso, nós temos a vida em movimento. E tendo essa oportunidade, é a nossa grande oportunidade do progresso.
Então, esses oradores, Emmanuel diz, que eles trabalham diuturnamente para que se aperfeiçoem, para que possam levar de melhor forma possível a mensagem àquele público que o está aguardando. Os poetas, quando trabalham nas suas obras, eles vão buscar inspirações. Durante anos eles trabalham. Normalmente nós lemos alguma poesia desses grandes poetas, né? Esses grandes poetas que foram, ou esses grandes que ainda estão aí, né? Antônio Gonçalves Dias, Olavo Bilac e tantos outros. Nós olhamos aquelas obras, parece uma coisa muito simples, estão ali todas estampadas no livro, mas nós não sabemos quantos anos, quanto tempo essas obras levaram para ser constituídas, para serem elaboradas, quantas imposições houveram naquele caminho, quantas mudanças foram necessárias, trabalhar com as emoções para que aquela poesia fosse realmente algo de interesse para aquele que estivesse lendo, para aquele que estivesse recebendo aquela mensagem. Então ele compara que esses poetas, eles trabalham muito. É muito fácil aquele poeta que senta no botequim com um copo de cerveja e escrever um sambinha, né? Isso daí é outra coisa, não é isso aí. Nós estamos falando de obras, nós estamos falando de arte. Emmanuel se refere a esses grandes vultos da literatura mundial, brasileira, enfim, todos esses grandes vultos da literatura. Os pintores, quando nós olhamos alguma obra, alguma pintura, nós não podemos imaginar o tempo que aquele pintor despendeu ali. Ele se dedicou àquela obra, ele estudou as cores, ele estudou as nuances, ele estudou as perspectivas, ele estudou de que forma aquela obra vai impactar naquele público que está recebendo aquela obra. Então ele trabalha muito, ele se empenha demais para que aquilo seja algo que emocione, algo que toque o coração daquele público que observa aquela obra. E aquela obra passa a ter um valor inestimável, porque não porque simplesmente aquele pintor já morreu, não existe mais, mas porque torna-se uma peça única e desejada por muitas pessoas. E tendo aquela obra, tem um pedaço daquela emoção que aquele artista despendeu para fazer aquela peça. Então, Emmanuel se refere a isso. Se refere aos atletas. Os atletas que precisam treinar. Que primeira coisa que eles têm que fazer, o atleta, ele tem que usar da sua disciplina, ele tem que fazer uma disputa consigo mesmo com relação à alimentação, com relação àquilo que ele vai comer, para que seja balanceado, para que os nutrientes sejam suficientes para alimentar a sua musculatura, para que o nutriente seja suficiente para não causar obesidade, não causar um ganho de peso, para que tenha a suficiente condição de poder competir. Aquele atleta ele vai treinar para que sua habilidade seja cada vez mais aperfeiçoada. É lógico que quando se fala de um atleta, se fala de alguém que já tem uma tendência para isso. Nós sabemos que a tendência, aquilo que se fala, entre aspas, é um dom nato, é nato nesse momento, nessa vida, porque já vem lá de trás. Quantas vidas nós já passamos, quantas encarnações? Milhares, centenas, dezenas, quantas? Não sabemos, mas tantas quantas encarnações já passamos, e aquilo já vem, já aqueles valores já estão construídos, como o Joana de Ângeles diz muito bem, aqueles arquétipos que nós construímos durante todas as encarnações que nós passamos, aqueles valores que nós trazemos. Então ele tem que treinar, ele tem que ser hábil, ele tem que se dedicar um tempo muito grande da disciplina, no adestramento. Ele não pode sequer se descuidar, ele passa a viver uma vida quase que exclusiva para aquela função que ele exerce. Ele passa a ser algo que às vezes não mais se pertence, mas pertence à opinião pública. Então ele tem que se cuidar demais. E nós vemos casos, é lógico, nós vemos casos, muitos casos recentes nas manchetes, nos jornais, daqueles que não se cuidam, daqueles que esquecem desse campeonato interno para entender que só existe um campeonato, outro campeonato, que é o campeonato da disputa contra aquele adversário, quando o próprio adversário está nele mesmo, que ele tem que vencer. Emmanuel diz que, se não fosse assim, esses artistas, pintores, atletas, eles não passariam de obscuras personagens da humanidade, ninguém os perceberia.
ninguém os perceberia, ninguém os notaria. Por isso que eles têm essa disputa, esse empenho, têm essa compreensão de que tem que fazer algo para poder ser o destaque, não no sentido de vaidade, mas no sentido de abraçar aquilo que eles fizeram de uma maneira nobre, uma maneira melhor, uma maneira que possa realmente servir aos propósitos daquele título que lhe é próprio, um pintor, um poeta, um atleta, um orador. No campo espiritual, os espíritos nos esclarecem o seguinte: não se adquire fé, equilíbrio e abnegação somente os desejando. É uma realidade. Se nós desejarmos somente, sem nos empenharmos, nada acontecerá. Nós não estaremos adquirindo absolutamente nada. Isso depende daquela disputa pessoal que nós temos que fazer, do nosso empenho, daquilo que nós temos que buscar, daquilo que nós almejamos, daquilo que nós planejamos. Ora, nem sempre nós conseguimos nossos objetivos. Se nós não somos talentosos, não adianta nós queremos ser um pintor se não somos pintores, não temos habilidade para tal. Não adianta nós queremos ser um orador se nós não temos essa habilidade. Não adianta queremos ser um poeta se não nos vem a inspiração de uma poesia, se nós não conseguimos fazer. E nem ser um atleta se nós não conseguimos, não temos essa habilidade. Mas nós temos que ter equilíbrio e abnegação. E ter fé naquilo que nós desejamos. A fé move montanhas. Jesus já disse claramente: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, vão dizer a esse sicômoro, que é uma árvorezinha, né? Muda-te daqui para ali, ele se mudará. Então, tudo depende muito do nosso empenho, da nossa vontade. No campo espiritual, é muito diferenciado do que nós estamos falando no campo material. No campo espiritual, depende exclusivamente de nós e qualquer um pode fazê-lo. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, fomos criados simples e ignorantes, e hoje nós estamos numa condição melhores, nós estamos numa condição já de evolução, nós estamos nos interessando pelo aprendizado. Se nós não praticamos na íntegra, ora, nós já temos a informação pelo menos, mas nós estamos nos movimentando. Algum movimento já acontece no sentido do bem, do amor, da caridade, da fraternidade. Emmanuel também esclarece que em alguns episódios da vida, o silêncio não é o ideal. Nós não devemos nos silenciar quando nós buscamos algo na nossa disputa pessoal. Nós não devemos nos calar quando temos certeza do nosso objetivo. Quando nós temos certeza daquilo que nós estamos colocando, quando nós estamos entendendo que aquilo que nós estamos abraçando é uma realidade, é uma verdade, nós temos que colocá-la de forma tranquila, de forma convincente, não de forma agressiva. E às vezes nós não devemos nos calar. Quando alguma coisa acontece de errado, nós temos a obrigação de colocar ao nosso próximo aquilo que não está correto. A nossa posição deve ser sempre uma posição clara, uma posição correta, uma posição cristã, uma posição fraterna. Caridade, diz, não é ser frouxo. Não é uma frouxidão, diz ele. Eu uso esse termo, frouxidão. Não é frouxidão. Caridade não é simplesmente fazer tudo aquilo que os outros pedem. Nós devemos entender o que é caridade. Caridade visa o bem de alguém. Caridade é fraternidade. Então, caridade nós temos que entender o que nós estamos fazendo. São palavras, não são bens materiais, às vezes. Palavras, às vezes, gestos, acolhimento, isso é caridade. Então não é ser frouxo, caridade é não aceitar tudo o que está acontecendo. E o sentimento das pessoas, diz, não é feito de pedra, não é uma coisa sólida. O sentimento é uma coisa etérea, uma coisa que está íntima, que está implícita ao espírito daquela pessoa. Então nós temos que ter cuidado. Quando nós colocarmos, quando nós fizermos alguma coisa, nós temos que ter o cuidado de trabalhar com sentimentos. Educar-se no bem e na bondade não é ser condescendente. E é o resumo. Educar-se no bem e na bondade não é ser condescendente. É ser uma pessoa justa, uma pessoa boa, uma pessoa fraterna, uma pessoa cristã. Na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, das 14 epístolas de Paulo aos gentios, uma delas aos Gálatas, ele coloca:
Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Então, fazer o bem, essa é a grande disputa que nós temos conosco, fazer sempre o bem. Não é não fazer o mal, é fazer o bem. Não fazer o mal, simplesmente, é a nossa obrigação. Uma obrigação até para que não nos comprometemos nessa encarnação. Mas fazer o bem é uma necessidade para a nossa evolução. Sem fazer o bem, nós não vamos conseguir evoluir, não vamos conseguir fazer absolutamente nada. Então, essa grande disputa que nós temos, esse grande campeonato que nós temos que vencer no nosso íntimo, é fazer sempre o bem, é batalhar para que isso aconteça. Diz ele, educar-se, ainda dizem os espíritos, devemos educarmos na alegria contra o desalento, trabalhar, vencer o desalento. O desalento não leva a lugar nenhum, nós temos que ser alegres. Alegres por quê? Porque nós temos a bênção da encarnação em primeiro lugar, nós estamos aqui, já é uma grande bênção que nós recebemos do nosso Pai Celestial. E nós estamos aqui para cumprir o nosso trabalho, para nos melhorarmos, para cumprir as nossas tarefas, cumprir aquilo que nós nos propusemos. Então nós não podemos ter desalento, temos que ter alegria. Alegria quando acordamos, vemos a luz do sol. Alegria quando vamos ao trabalho, temos um lugar para trabalhar. Alegria quando vemos nossa família, que temos uma família. Enfim, tudo aquilo que nos é dado por acréscimo da bondade divina. Falar no altruísmo. Nós devemos trabalhar para ser altruísta, para vencer o egoísmo, aquele egoísmo que às vezes está latente no fundo da nossa alma, que nós estamos às vezes fazendo alguma coisa, mas tendo aquela dúvida de fazer, não ser egoísta. O egoísmo em todos os sentidos, não é só no bem material. O egoísmo é em todos os sentidos da nossa vida, nós temos que evitar sermos egoístas, até nos nossos relacionamentos, até com relação às pessoas, não podemos ter egoísmo. O desprendimento é uma coisa que nós temos que batalhar para que isso aconteça conosco, para não se apegar a pequenas coisas, até pequenas bobagens. Não, isso daqui foi minha avó que me deu, não posso, fica lá no cantinho, não acontece nada, não tem utilidade nenhuma. A própria companheira estava dizendo sobre a organizadora de armários, que aconselha que nós façamos um balanço anual, aquilo que nós não usamos naquele ano. Ora, gente, alguém vai usar, nós não vamos usar mesmo. É o desprendimento. Ter a simplicidade. Nós temos que ser simples. A vida é simples. Nós fazemos a vida complicada. Então, esse campeonato fica difícil. O jogo vai ser difícil de ganhar. Nós temos que ser simples. Tudo é muito simples. A vida é simples. Não há necessidade de tanto. Avaliem que nós necessitamos de tanto. Nós temos mais do que o necessário. Né? Como de Jesus falava que o Filho do Homem não tinha uma pedra como travesseiro, não tinha onde deitar. E nós queremos o quê? O que Chico nos deixou como exemplo. Chico, o nosso grande exemplo, que é o mais recente que nós temos, o grande da doutrina espírita, Chico Franciscano de Xavier, ele deixou o quê? Ele deixou tudo para os outros. Tudo que ele fez não foi para ele. Com simplicidade, humildade. Nós temos orgulho, o orgulho adormecido que está conosco. Existe, todos nós temos, isso é inegável. Isso é próprio da nossa imperfeição. Nós não somos perfeitos. E nem vamos desencarnar agora e vamos subir para as esferas superiores. Porque nós vamos desencarnar e voltar para cá. Implorar para voltar para o planeta Terra. Implorar que isso seja um planeta já de regeneração, onde provas e expiações vão trabalhar para isso. Mas nós temos imperfeições. Uma das imperfeições é o orgulho. E não tem de onde escapar. Aqueles pequenos elogios que saem assim, né, subliminarmente, isso nos prejudica. Mexe com orgulho, não é isso que precisamos. Nós precisamos de humildade. Precisamos trabalhar com humildade, servir com humildade, sermos humildes, não ser subservientes, isso não. Isso não pode ser, nós não podemos ser aqueles que aceitam tudo o que está acontecendo, mas nós temos que sermos humildes. E o equilíbrio é a condição necessária, nós temos que batalhar para termos equilíbrio, porque o equilíbrio é a condição necessária para a vida integral, para sermos o ser integral. Não é só o ser material ou o ser espiritual, temos que ser um todo. Nós temos que trabalhar o todo, nós temos que trabalhar
o mundo espiritual, temos que trabalhar o nosso lado espiritual e o nosso lado material. Porque essa matéria também é algo que nos foi confiado para essa encarnação. Nós não podemos abandonar a matéria. Nós não podemos simplesmente falar, não, estou doente, mas isso daí vai passar. Não passa, nós temos que cuidar da nossa matéria. Temos que ser o ser integral. Então, o equilíbrio em todos os sentidos da nossa vida é necessário, no trabalho, com relação a nós mesmos, com relação à nossa família, com relação ao trabalho espiritual. Tem que haver sempre um equilíbrio, o exagero não leva a lugar nenhum. Então, nós temos que ser equilibrados para sermos o ser integral. Existe uma passagem muito interessante no livro Os Mensageiros, onde André Luiz fala da desencarnação de Fernando. Então veja a falta de comprometimento, a falta de empenho que nós podemos ter no que pode resultar. André Luiz, eu vou ler o trecho do livro porque eu não sou o Chico Xavier que psicografou, nem o André Luiz que editou, eu sou eu mesmo, né? Eu sou o Zé Roberto aqui que me sirvo de todas essas informações da espiritualidade para poder falar para vocês aqui alguma coisa que espero ser útil, né? Então diz o seguinte: Aniceto calou-se por momentos, enquanto, dizia André Luiz, né, eu vi aterrado os mais estranhos fenômenos microbianos no corpo moribundo, volveu ele a palavra educativa. Vemos aqui um irmão no momento da retirada. Repare a incapacidade dele para governar as células em conflito. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos, que não encontraram qualquer fortificação na defensiva. Observe e identificará milhões de unidades da tuberculose, da lepra, da difteria, do câncer, e até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica pela defesa organizada e que se multiplicaram assustadoramente, de par com os outros micróbios tão floríferos quão terríveis. Então, tudo isso encontra o nosso organismo. Se nós não vencermos, se nós não nos disciplinarmos, não vencermos esse campeonato, tudo isso está lá. Não se assustem, existe lá. As nossas defesas estão combatendo tudo isso, porque nós temos que nos cuidar, o ser integral, né? A nutrição foi interrompida. Não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne, por falta de educação mental. Veja só. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar a verdade, esse nosso amigo não se está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Então, companheiros, a necessidade de nós nos disciplinarmos, a necessidade de vencermos esse campeonato que são vários, é longo o campeonato, é longo, não tem primeiro turno, segundo turno, tem múltiplos turnos que se inicia desde o nosso nascimento até o momento da nossa desencarnação, porque aqui no planeta Terra é a nossa grande oportunidade de nos melhorarmos e de evoluirmos. Na parte espiritual nós vamos receber as informações, mas o campo de jogo é aqui. Que Jesus abençoe a todos nós. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, uma pergunta? Matilde? Eu lembrei quando nós iniciamos a primeira palestra que eu fui fazer, era tema livre, lá no André Luiz, né? Eu tremia tanto, mas as minhas pernas faziam assim, a mão, eu tinha uma folha nas mãos, para não mostrar que eu estava tremendo muito, eu tinha que segurar na mesa.
o medo, né? O medo que a gente tem de fazer feio também, não é? Acho que é um tanto de orgulho também, não é? Mas aos poucos a gente vai tomando consciência da coisa, né? E vai se melhorando. E hoje, então, a gente fala até demais. Mas é a inibição, a gente tem que vencer essa inibição. Não parece, mas eu era muito acanhada. Falou bem, era né? muito acanhada. Mas a doutrina me ensinou. Todos nós, né? A doutrina nos ensina sempre, a todo momento, né? Alguém mais? Quer fazer alguma pergunta do tema? Não se acanhe que o tema é campeonato. Eu sei que tem gente aborrecida com isso, mas pode fazer pergunta. Né? Não. Aproveitar que foi a convocação da seleção. Então, queridos, nós vamos passar agora para o momento das nossas vibrações, né? As vibrações é aquele processo em que nós emitimos muito amor e que nós vamos direcionando o nosso pensamento com carinho, com amor, para onde for solicitado, que o plano espiritual vai levando essas nossas vibrações, porque nós sabemos que o pensamento é uma matéria modificada e que a espiritualidade recolhe para realizar os trabalhos. Então nós vamos, nesse momento, mentalizando a nossa Terra, o nosso planeta que nos acolhe no jogo da vida. Falando em campeonato, cada um de nós, vencedores, que aqui estamos por consentimento do Pai, que nos permite a bênção de mais esta vida. E a Terra nos acolhe. Então nós vamos envolvendo o nosso planeta em vibrações de harmonia, de saúde, integral. Vamos vibrando também por todos os lares do planeta, para que haja paz, concórdia, entendimento. Nós vamos vibrando para todos aqueles que equivocadamente se acham vencedores. Aqueles que nós conhecemos, em condições variadas, em que ludibriam o próximo, que são tão infelizes diante da lei de Deus. Nós vamos enviar nossa vibração de amor para que possam ser acordados, entendendo que a lei do Pai não é para o mais rápido, não é para o melhor, é para todos. Vamos aproveitando esse momento e vibrando para o nosso lar, mentalizando a nossa casa, a divina figura do Mestre, envolto em muita luz, iluminando toda a nossa casa, cada cantinho, que possa permanecer essa paz, o equilíbrio, todos aqueles que ali se encontram, que possam ser envolvidos, estendendo essa luz para os lares dos nossos vizinhos, parentes, amigos. E vibrando por nós mesmos, como vencedores dessa jornada, aqui estarmos à procura da nossa melhoria, que Jesus possa nos abençoar. E assim nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, em nome de quem nós realizamos os trabalhos da tarde, agradecendo aos seus mensageiros, a esses amigos da espiritualidade, aqui presentes, que tanto nos auxiliam,
e que continuarão nos auxiliando durante a semana, pedindo que toda essa confiança que o Pai deposita em cada um de nós possamos responder à altura, como seus filhos amados que somos. Que Jesus nos abençoe, e nós vamos pedindo licença para encerrar mais um trabalho, dando graças a Deus. Muito bem, agora, meus queridos, nós vamos passar ao trabalho de passes, né? E a Aparecida vai ficar aqui conosco.